Vamos aí para a palavra do Senhor, todos. Paulo escrevendo à igreja, na sua segunda carta aos Coríntios. Está dando para ouvir bem aí atrás? Tá. Segunda de Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo de número 12, vamos ver do 1 ao 10. Senhor Jesus, é a tua palavra que será lida, é a grandeza das revelações que serão lidas, que serão expostas para os teus filhos, tanto aqueles que se reúnem aqui, quanto aqueles que estão à distância, pelos aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, aqueles que estão nos ouvindo agora ao vivo pelas nossas programações de rádios, mais de 4.000 ovelhas ouvindo a palavra, e mais aquelas que estão pelo aplicativo, Facebook e o YouTube, e aquelas que vão nos ouvir nos próximos encontros, pela manhã, na madrugada, à tarde, à noite, não importa, mas ela chegue ao coração da igreja, eu levo a palavra para a igreja, para as ovelhas, aquelas que estão no aprisco, e aquelas que estão desgarradas, se desgarraram, elas ficaram desgarradas, por causa da perseguição, por causa da carne, por causa do amor pelo mundo, e elas se desgarraram. Meu Deus, recolha as tuas ovelhas de volta, em nome de Jesus, e as ovelhas de Jesus digam todos, amém. Isso, vamos aplaudir. O tema de hoje é a grandeza das revelações. Vamos ler do 1 ao versículo 10. Paulo disse assim: se necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões. Paulo fala de visões, coisas que ele viu, e também revelações de quem? Você acha que Deus revela CPF? Será que Deus revela número de cova, de sepultura? Será se isso é revelação? Deus revela ou o Facebook que revela, né? Porque você sabe que a tua história, teu histórico, você que tem Facebook, você que tem redes sociais, você que comprou alguma coisa em qualquer lugar dessa terra, o teu CPF está por aí. Quem sabe? O teu CPF está na mão de um monte de gente. O nosso CPF. Então, essas revelações são fajutas, né? Olha o que Paulo está falando. Passarei as visões e revelações de quem? Do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me
para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza, o tema de hoje, a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Igreja de papai, ela está aqui hoje? O tema de hoje é grandeza das revelações. E o que é revelação, pastor? Porque eu escuto aí os pentecostais, né, que são chamados de pentecostais, que eles nem sabem porque chamam de pentecostais. Eles pensam que são chamados de pentecostais porque falam em línguas estranhas, né, a qual também falo, a igreja fala também. Mas no pentecostal, porque o dia que o Espírito Santo desceu na igreja, lá em Jerusalém, se comemorava a festa dos Pentecostes. Por isso que se chamam, deram um apelido, aqueles que falam em línguas, é chamado de pentecostal. Isto eu sei que quase ninguém sabe disso, né? Pensa que pentecostal é porque fica falando em línguas. Pentecostal é a festa de Pentecostes, eram as festas de Pentecostes, que não era só uma festa, era várias festas durante alguns dias. Então Paulo está falando sobre revelação. E o que é uma revelação? Porque nos cultos dos pentecostais, eles dizem que revelação é aquele negócio que o homem de Deus, o missionário, a missionária, o apóstolo, a apostolita, fecha os olhinhos e começa a revelar. Ou seja, ele descobre que alguém tem uma amante, aí revela a amante do cara. Deus não chamou ninguém para ser humilhado publicamente, não. Deus não chamou. Se você souber que alguém tem uma amante, você vai lá para ele e fala com ele. Se você ama essa pessoa, vai lá e fala. Fala assim: Deus vai te pegar, hein? Não vai ser eu que vou te expor, não, mas Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Então, quando se pensa em revelação, se pensa alguém adivinhar onde a pessoa mora, adivinhar o CPF, adivinhar o nome da avó, o nome da mãe, né? Quem já viu isso nas redes sociais, dizendo que é o culto das revelações? Quem já viu isso? Mas você não vê na Bíblia. Quando você fala em revelação, Paulo falou aqui no versículo 7, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações. Você imagine Paulo fechando os olhinhos, dizendo para Timóteo, que Timóteo, tentando adivinhar a vida de Timóteo. Você imagine Paulo fechando os olhinhos, tentando adivinhar a vida de Tito. Eu não consigo imaginar Paulo vestindo esse tipo e usando esse tipo de revelação, que eu não chamo de revelação, eu chamo isso de revelamento, que não tem nada a ver com o Espírito do Senhor, não tem nada a ver, tem a ver com demônios, tem a ver com demônios. Você sabia que demônios vê o que você faz, o que eu faço? Quem sabe disso? Então, para um demônio falar alguma coisa que você fez, ou que você anda fazendo nas escondidas, é difícil para ele falar? Claro que não, porque ele também sabe diz que o Satanás tem os seus demônios espalhados na terra. Então ele sabe, então ele vê
ele ouve. Então não precisa dessas revelamento, que isto não é revelação. Revelação você vai conhecer hoje. Então, o que é uma revelação à luz do dicionário? Revelação no Aurélio é o ato e efeito de revelar. Revelar um segredo. Tá vendo, pastor? A pessoa revelou o segredo de alguém publicamente. Você viu aquela passagem de Noé que ficou bêbado? E o filho dele, um dos filhos, né, o Cã, começou a revelar o segredo de papai. Meu pai ficou bêbado, saiu por aí falando, meu pai ficou bêbado, meu pai ficou bêbado. Os outros dois irmãos fizeram o que com o pai dele? Cobriram a nudez do pai, esconderam a nudez do pai. Então isto não é revelação, isso é expor as pessoas. Então o que é uma revelação? É a luz da palavra de Deus. É uma confidência. Se você percebeu aqui, no versículo 2, ele disse assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então diz que Paulo foi levado. Diz que o apóstolo Paulo foi levado. Diz que ele foi arrebatado. Se você quer conferir isto, você pode, essa mesma passagem, você lê lá no livro de Atos 22. Guarde aqui, daqui a pouco nós voltamos para cá. Atos 22, Atos 17 e 18. Olha o que ele disse: tendo eu voltado para Jerusalém, é Paulo. Lucas escreveu, mas é Paulo. Enquanto orava no templo, orava onde? Sobreveio-me um êxtase. Então isto aqui é esse arrebatamento que ele conta para a igreja de Corinto. Passa à frente. Quando ele veio a ele essa visão, ou ele foi levado, e diz que, e vi aquele que falava comigo. Então quer dizer, quando ele foi levado, ele viu Jesus. Ele viu o Senhor. Ele disse: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu. Então o pregador de Deus, ele não prega sobre ele prega, ele dá testemunho a respeito de Cristo. Eu não dou testemunho, eu não me engrandeço aqui, eu não me exalto aqui o exaltado é Cristo, ele tem que ser o exaltado. Então, pastor, o que é uma revelação? É uma confidência. O Senhor confidenciou o apóstolo Paulo cara a cara algumas coisas. E ele fala que, por exemplo, ele fala que é um mistério. Aqui em 1 Coríntios 15, 51, 1 Coríntios 15, 51, olha o que ele disse ali: eis que vos digo o quê? O mistério. Então ele fala que essas revelações ele chama de mistério. Eis que vos digo um mistério. Qual é o mistério que ele disse aqui? Nem todos dormiremos. Ele está falando, nem todos vão morrer. Jesus Cristo vai voltar antes que todos morram. Antes que a terra se acabe, Jesus Cristo vai voltar. Então diz que, eis que digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha aqui outra coisa aqui, ó. 1 Coríntios 2, 7. 2, 7. 1 Coríntios 2, 7. Olha o que ele disse. Mas falamos sabedoria de Deus como? Em mistério. Ele diz, outrora oculta,
a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo está falando, há revelações que são mistérios, que foram pré-ordenadas por Deus, que virá para a igreja vai ter conhecimento para a glória de Deus. Olha aqui, Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 3. Colossenses 2, 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o quê? O mistério. Então Paulo fala que essas revelações era mistério. Para o mundo, era mistério, até o tempo que Deus pega o apóstolo Paulo e o leva para o paraíso. Aí começou a ser desvendado, ou seja, essas revelações, confidência, a palavra revelação quer dizer confidenciar, revelar um segredo, denunciar, manifestação, ato pelo qual Deus fez saber o seu mistério. Então, revelação é um mistério, mas Deus fez a gente saber. Por exemplo, aqui em Colossenses, olha o mistério que ele revela aqui. Qual é o mistério? Plenamente o mistério, Deus é um mistério. O que 100% das igrejas pregam? Que existe um velho chamado Deus, de barba branca, existe um Cristo sempre sangrando, com coroa de espinho, com as suas vestes cheias de sangue, e existe uma pombinha do lado voando. É isto que prega as igrejas, 90% delas. Aí Paulo traz o mistério. Qual é o mistério? Cristo Deus. Porque até então as pessoas viam Cristo como só uma criatura. Você sabe que os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus é uma criatura. É uma criaturazinha, sem significância nenhuma. Então diz que revelação, mistério. Então aqui eu já enumerei 2 mistérios, mas não é nesses 2 que nós vamos trabalhar hoje não. Deixa eu dar aqui mais 2 minutos, que nós vamos falar. Então, volte lá para Coríntios, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios 12, 7, que é o texto que nós usamos. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza, diga grandeza. O que é grandeza? Ele falou, grandeza das revelações. O que é grandeza? Qualidade de que é grande. Grandiosidade, superioridade, magnitude, poder, nobreza, amplitude e elevação. Para que não me ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações, da superioridade das revelações, da magnitude das revelações. Paulo está falando, para que não me ensoberbecesse com a grandeza, qualidade que é grande, grandiosidade, superioridade. Então, Paulo estava recebendo algo superior à lei. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, né? Se o ministério da morte gravado em pedra teve glória, quanto maior será o ministério do Espírito, terá maior glória. Quem já leu isto? Então Paulo está falando de uma outra glória superior, e ele chama isto de revelação, ele chama isso de grandeza, ele chama isto de mistério. Diz que revelar, essa palavra revelar, quer dizer tirar o véu. Tirar o véu. Irmão, quando você congregava lá, quando você congregava naquele lugar que a gente andava com um véu na cara, né?
Eu não conseguia ver nada, irmão. Sabe o que eu via na minha vida? Só via demônio. Tudo para mim era demônio. Tinha uma dor de barriga, era o demônio. Tive febre, era o demônio. Meu dente está doendo, era o demônio. Estou brigando com a minha mulher, é o demônio. Então, eu tinha um véu que eu só conseguia. É o que a igreja vê hoje. A igreja só vê demônios. Nós não, porque nós vivemos debaixo da revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Nós não vivemos debaixo de histórias, nós não vivemos debaixo de conto. Vamos contar a história de Davi, vamos contar a história de Golias, vamos contar a história da mulher, da hemorragia. Não, abençoa. Nós estamos um passo além, nós estamos um passo à frente desse povo, porque nós não vivemos de história, nós vivemos de revelação, de confidência que Deus falou com Paulo. Nós vivemos disso. Glória a Deus, irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, grandeza, grandiosa. Então, Paulo disse: olhe, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, Paulo fala de algo grande que ele chama de revelação. Diga, revelação. Aqui em Efésios capítulo 3, Efésios 3, 1 a 8, Efésios 3, 1 a 8, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Quem? Os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim. Você está entendendo? Você está olhando? Olha para cá, irmão. Preste bastante atenção nisso. Isso aqui é fabuloso. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui são grandezas. Isso aqui são confidência de Deus. Deus falou algo, segredos nos ouvidos do apóstolo Paulo, que não falou a Moisés, que não falou a Isaías, que não falou a Jeremias, que não falou a Josué, que não falou a Pedro, não falou a Timóteo, falou para Paulo. É difícil aceitar isto? É difícil. Então diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, você tem ouvido a dispensação da graça de Deus que foi dada a Paulo, hein? Aqui você ouve. Ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim. O que foi a Paulo? A mim? Então Paulo falou: vocês já ouviram a dispensação da graça a respeito que foi confiada a mim, para vós outros. Então Paulo falou: Deus me confiou a mim para vocês. Você diz amém? Não joga fora isso, não fica agarrado com Moisés, não fica agarrado com legalismo, não fica agarrado com escravidão, não fica agarrado com 612 ordenanças humanas, não fica agarrado com festas, com luas novas, com tradições, com candelabro, com cruzes na igreja. Não fica agarrado com isto, irmão. Fique preso à dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o quê? O mistério. O que é mistério? Algo oculto, algo escondido, algo que estava guardado. Segredo de Deus. Pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Qual é o mistério? Que não tem mais óleo na cabeça do crente. O crente agora tem o Espírito Santo. Quem usa óleo na cabeça de crente não é crente. Quem usa óleo não é crente, é ímpio. Crente não usa óleo, crente tem o Espírito Santo de Deus. Pois segundo, não pastor, mas óleo cura. Que óleo cura? Óleo frito é batata frita.
óleo cura. Pois segundo uma revelação, quem nos curou foi Jesus pelas suas chagas, carregando Ele mesmo no seu corpo no madeiro, fostes sarado pelas suas feridas. Ah, óleo cura. Quem você vai falar que óleo cura? Quem cura é Jesus, a fé em Cristo que nos cura. Glória a Deus. Pois segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento de quem? Do mistério de Cristo. Do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada. Está lendo aqui, irmãos? Ou só eu que estou lendo isto? A qual em outras gerações, então está falando que lá atrás, com Moisés, com outra turma lá, não foi dada. O que você conhece hoje, o que nós conhecemos hoje, Moisés não conheceu. Não, mas eu queria ser como Moisés. Não queira ser. Paulo falou, nós não somos como Moisés. Ele falou, nós não somos, não queira ser aquilo que Paulo falou para não ser. Ele falou, nós não somos como Moisés. Moisés tinha o que na cara? Um véu. A nós foi tirado o véu. Agora você sabe o que é religião e o que é cristianismo. Você sabe o que é manipulação de homens e você sabe o que é a verdade do evangelho. Você sabe. Porque o véu foi tirado. Quando a revelação chegou até nós, caiu tudo, irmão. Olha como é que eu tinha um véu. Está vendo? Eu estou aqui. Do jeito que eu estou aqui, eu era solteiro nesta época. Acabava o culto, principalmente de domingo à noite, que era aqueles cultos chamados pentecostal, que a gente suava mais do que um cuscuz velho. Eu voltava para casa, o terno grudado, camisa grudada, as calças grudadas de suor no corpo, suor, cabelo molhado de suor. E sabe o que me ensinaram? Que aquilo ali se chamava unção de Deus. Eu não podia tomar banho para não perder a unção de Deus. Eu tinha um véu. A unção de Deus é o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esta unção, o apóstolo Paulo disse aqui em Efésios 1,13, em quem também vós, depois, diga assim, depois, eu gosto de frisar isto, porque não é antes, é quando? Depois de quê? Depois que ouvisteis o quê? Então, o Espírito Santo vem à nossa vida, depois de quê? Vamos, igreja, que ouvistes, ou seja, antes de você e eu ouvirmos a palavra da verdade, não tem Espírito Santo. Pastor, então quer dizer, esse povo que fica nessas igrejas, aonde não prega a verdade, fica cobrando dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, mandando as pessoas levarem paninho para passar óleo, levar aguinha para jogar gotinha milagrosa, para passar sombra. Essas pessoas não têm o Espírito Santo? Não tem, segundo a Bíblia. Porque o Espírito Santo vem quando? Diga assim, depois de quê? Você acha que quando um líder bota 50 quilos de sal no meio da sua congregação e manda o povo passar em cima, sai capeta, você acha que isto é evangelho, irmão? Quando um líder estende um pano grande em cima do povo e manda o povo tocar no manto de Jesus, você acha que isto é evangelho, isto é verdade?
Aonde você viu isto na Bíblia? Onde você viu isto os apóstolos? Onde você viu isto Paulo? Onde você viu isto em Jesus? Não vê. A única mensagem que batiza, que sela, que unge, é a verdade. Aqui, ó. Em quem também vós, depois, oh, vamos a quebra da maldição, vamos quebrar a maldição. Que maldição? A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz e cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz. Está Colossenses 2,14. A maldição está na cruz, ou seja, está em Jesus. Se você crê nisso, está fazendo bem. Se você não crê nisso, está fazendo mal para a sua vida. Como a irmã falou, não, eu acredito no óleo ungido, eu acredito na água, eu acredito no tapete de sal, no enxofre, eu acredito só em Jesus e na sua palavra. Se você quer acreditar nessas imundícies todas, você está perdido, você está fora de Deus, você está numa religião. Quando o véu é tirado, você sabe que você está em Cristo. A religião e os religiosos perderam o poder sobre tua vida, irmão. Ela tinha poder sobre tua vida. Você tinha medo de macumba, tinha medo de olho grande, da vizinha feiticeira que passava lá fumando charuto na sua porta. Você tinha medo. Agora você sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que anda neste mundo. Sabe ou não sabe? Porque o véu foi tirado dos teus olhos, teus ouvidos foram destapados, a religião, a cera derreteu dos teus ouvidos, você não tem mais cera da religião, agora o teu buraco aqui está ligado ao Espírito, irmão. Diz amém, igreja. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da onde? Que não é qualquer palavra. Qual é a palavra? É o quê? O evangelho da vossa salvação. Então não é qualquer palavra. Oh, irmãos, essa noite nós vamos ter um encontro com Deus. Irmãos, ninguém se encontra com Deus. É Deus que se encontrou conosco. Ninguém se encontra com Deus. Você sabe onde Deus está? Como é que você vai encontrar-se com Ele? Não, pastor, Ele está ali naquela igreja, Ele está ali naquela outra. Ninguém sabe onde Deus está. Você está aqui hoje porque Ele se encontrou contigo. Não sei o dia que foi, nem quando foi, nem preciso de saber. Pelo teu rosto, você teve um encontro com a luz. Eu vejo a luz de Deus em você. Eu vejo a esperança em você. Eu vejo que você está aceso. Há um brilho, há uma certeza, há uma confiança. E também sei que você está passando muitas lutas, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro, que se chama Jesus Cristo. Ele disse, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada. Então ele vai dizer, em quem também vós depois, irmão, diga depois, que ouviste, tem que ouvir. Não, infelizmente, eu gostaria. Quem é que não mora aqui em Olinda? Não mora em Olinda, levanta a mão. Se não mora em Olinda, faça assim, não mora em Olinda. Eu gostaria muito que tivesse uma porta igual a essa, lá onde você mora, irmão, para você não precisar ter sacrifício de vir até aqui. Mas infelizmente, não tem. Infelizmente, não tem. Sabe por que não tem? Porque esta mensagem aqui não dá dinheiro para quem prega. Esta mensagem aqui só dá glória para Deus. Esta é a única mensagem que nós colocamos Deus no seu devido lugar como Senhor, né, irmã Ivete? E Judas foi salvo? Judas nunca foi salvo, irmão. Judas, Jesus falou assim, ó, todos que me destes, eu os guardei em teu nome, só se perdeu um, filho da perdição. Estava se referindo a Judas. Falou, Judas voltou para o seu lugar, ou seja, para os quintos dos infernos, que era o lugar dele.
que ele era da perdição, criado por Deus, vai fazer o quê? Então diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, esse evangelho é a revelação. Paulo diz, o evangelho da vossa salvação. Agora, quando você ouve ele, o que acontece? Aí você vai crer. Por que você vai crer? Porque você é eleito de Deus, você nasceu com a fé para crer no evangelho, irmãos. Aonde nós andávamos metidos na lei, no sacrifício, nos cerimoniais, irmão, quantas vezes eu já bebi óleo? Quem já bebeu óleo ungido? Já bebeu? Levanta a mão assim, irmão, não fica vergonha não. Eu já bebi. Quem já bebeu melzinho para dar um foguinho lá no casamento lá? Eu já bebi. Tudo isto chamava-se de culto a Deus. É duro de dizer isso, porque há pessoas que vivem disso a vida toda, e quando ouve isso, duas coisas podem acontecer: ou ficar com muita raiva de mim, ou dizer assim, é verdade, Deus está falando verdade. Tem gente que prefere lutar contra mim. Irmãos, eu não sou nada, eu sou apenas um menino de recado. Deus me deu um recado, eu estou te dando um recado que Deus mandou te dar. Pronto. Não tenho nada comigo, nada. Eu estou passando na íntegra. Ao tanto que eu passo na íntegra, porque eu estou lendo o que está. Tendo nele também crido, Tito 1:1 e Romanos 12:3, olha lá. Tito 1:1, põe lá, irmão. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Por isso que vai crer. Romanos 12:3. Olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que você vai crer? Volte lá para Efésios 1:13. Em quem também, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Esse evangelho da salvação é a revelação. Em quem também vai, esse é o evangelho da salvação. Tendo nele também crido, quem vai crer? Quem? Pronto, já está definido isto pela Bíblia, não é eu que defino não. O que acontece? O que acontece quando se crê? Você recebe um selo. Quem lembra quando a gente botava a carta no correio? Aquele selinho, né? Pá, 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 pá. Pega, tenta tirar aquele selo. Depois que colado no papel da carta, do envelope, tenta tirar. Sai? Não sai. Só sai tudo rasgado. O selo que nós recebemos não é um selinho de carta que pode rasgar. Irmãos, está aqui. Está dentro de nós. Essa certeza, essa confiança, esse apego pela verdade. Você quer saber se você está selado com o Espírito Santo? Que você tem um apego pela verdade. Você quer a verdade. Você luta pela verdade. Você quer propagar a verdade. Eu estava estudando sobre a mentira. E o Espírito disse para mim, o DNA, quando você vai querer descobrir quem é o pai de alguém, aí o cara faz um filho e não quer registrar. Aí pede chamado um tal de DNA, para saber se o sangue do filho é igual ao do pai. Aí bate lá 99,99%, quase 100%. Aí diz, esse é o pai. Você quer saber se você é um filho de Deus ou não é um filho de Deus? Porque o DNA de Deus é a verdade. Toda igreja que a base é a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Você sabe que muita gente abandona essa palavra aqui, muitos líderes, pregadores abandonam, porque isto aqui não dá dinheiro, irmão. Volto a dizer, não dá dinheiro, dá cabelo branco e fica careca.
Isso que dá. Não dá dinheiro. O DNA de alguém que é de Deus, verdade. E o DNA de alguém que é do diabo é o quê? Mentira. Então, quando um pregador, uma igreja, ensina ao seu povo e vive a mentira, como que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo da verdade e continuar a falar mentira? Continuar a querer viver em mentiras? Irmãos, óleo, pano, enxofre. Tinha um pastor que era lá de Bangu, um baixinho folgado pra caramba, e queria que eu pagasse as contas dele, né? Botei ele lá e queria que eu pagasse as contas dele. E ele dizia, eu pegava enxofre na casa de santo e distribuía para o povo dentro da igreja. Quem já pegou enxofre na igreja, irmão? Misericórdia. Ai, enxofre. Como que uma igreja, irmão, distribui enxofre? Essa igreja que distribui enxofre, água, rosa, pano, pente, colherzinha de pedreiro, arquinha, tijolinho da sorte, isto tudo tem um espírito que não tem nada a ver com Deus. É o espírito da mentira, é o espírito do engano, é o espírito do erro que tem guiado muita gente. Não, pastor, é para atiçar a fé. Hebreus 11:1 diz o quê? Olha o que diz Hebreus 11:1. Olha lá. Ora, para que eu vou atiçar a fé? Olha aí. Ora, a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Isto é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Se você crê, Jesus falou, se você pode crer, você verás a glória de Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Você diz glória a Deus? Glória a Deus. Então, Efésios 1:13, volta lá, irmão, para a gente acabar. Em quem também vós depois, tem que saber que sempre o Espírito vem depois. Pastor, na igreja pentecostal, né, que eles falam lá, pentecostal, lá eles têm a busca do Espírito Santo, pastor. Paulo está falando para buscar o Espírito Santo? Paulo está falando o quê? Para se ouvir o quê? Quando se ouve a verdade, o que acontece? O Espírito Santo vem. Então não existe busca do Espírito Santo, existe a pregação da verdade e o Espírito Santo vem. É como você falar coisas mentirosas, a pessoa começa a falar mentira, 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 não é o Espírito Santo que se manifesta, é o Espírito do diabo. Por isso você vê muitas igrejas, é demônio ali, é demônio aqui, demônio lá, todo mundo com a mão para trás. Quem já viu isso? Parece até a Cláudia Pérez, né? A dança, né, irmão? Pastor, o senhor debocha disso, pastor? Irmãos, chega de mentir na igreja, chega de mentiras, chega de engano, chega de manipular as pessoas, chega de querer roubar dinheiro do povo. Vocês têm que ofertar por amor, por gratidão, por querer ver pessoas receber o que você recebe aqui. Eu não te cobro nada para te pregar. Você pode entrar e sair aqui, 1000 anos viver aqui conosco e não precisa dar nada. Porque eu não quero saber se você ganha 1000, 2000, não quero saber de nada. Mas só que você não vai prosperar, vai ser... E quem casa com alguém que é pão duro, não está frito, hein? Quem não semeia, está frito. Quem tem marido pão duro é marido que não semeia. Porque marido generoso é o marido que semeia. A Bíblia diz que Deus dá sempre semente a quem semeia. Então, terminamos. Passa aí, irmão. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Não é óleo, não é unção.
Vou despejar um balde de óleo na sua cabeça. Na minha? Eu já ouvi a verdade, e a verdade me selou. Já ouviu a verdade? Recebeu ela? Então você foi selado com a verdade. Assim seja. Assim disse o Senhor. Eita, glória a Deus! Vamos ficar de pé, igreja poderosa do Cristo vivo.